dorama do BTS. Isso mesmo, ARMY, isso mesmo. Hoje eu vou resenhar com vocês Begins Youth, que foi o K-drama inspirado ou criado a partir do BU, que é o Bangtan Universe, ou BTS Universe, ou Universo BTS. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve porque você me ajuda muito. Deixa seu like, compartilha e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E bora lá! Begins Youth é um K-drama inspirado no universo BU ou na era HYY8 do BTS, que significa momento mais bonito da vida. Essa era foi marcada pelo lançamento dos álbuns The Most Beautiful Moment in Life Partes 1 e 2 e The Most Beautiful Moment in Life Young Forever, que foi onde o BU teve início, foi onde tudo começou lá nos primeiros MVs. Begins Youth retrata a história de 7 amigos que estão vivendo a sua era mais bonita, que é a juventude. E com ela, todos os seus conflitos e incertezas. Que pra mim, cara, como eu já falei, o BU foi nota 10. Ele, assim, mostra, ele retrata essa fase da vida de uma forma tão perfeita e incrível que eles resolveram adaptar para o dorama. Só que, assim, o dorama, pra mim, Ellen, que entende sobre o BU, ele foi nota 10. Para uma pessoa que não faz muito ideia do que seja o BU, acho que ela não vai dar nota nem 7. E isso é muito triste, porque é tão bem feito, é tão bem montada toda a história do universo, que quando você assiste o dorama e não tem noção, você vai ficar perdido, porque vão parecer que ficaram pontas soltas. Até pra mim, que entende, né, um pouco do BU, eu fiquei com dificuldade em alguns pontos, e aí eu acabei indo pesquisar para tentar entender melhor, e fica meio perdido para quem não tem essa noção. Então, essa aí foi uma falha, sabe? Mas enfim, eu entendi que o dorama foi feito para o ARMY, e é por isso que ele não tá em nenhuma plataforma conhecida. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou detalhar para vocês os personagens, porque, né, o principal do Begins Youth são os personagens que têm as características e algumas semelhanças dos membros do BTS. Então, ó, pra ficar bem legal será assim: o nome do ator, o papel que ele interpreta e o membro do BTS a quem ele se refere, e aí eu vou dar algumas características do personagem. Deixando bem claro que é uma história fictícia, hein? Fictícia. E aí, a Big Hit, ou HYBE, eles resolveram trocar os nomes, porque no BU, os meninos interpretam eles mesmos. E, para fins de dorama, a HYBE achou melhor trocar o nome dos meninos, então eles só emprestaram seus sobrenomes para os personagens. Os nomes são outros e eu vou falar agora para vocês. Então, eu vou começar com o So Yeon-ju, que interpreta o Kim Do-gon. E aí eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês do Do-gon com a do membro que ele vai interpretar, que nesse caso é o Namjoon. Então ele seria a representação do Namjoon. Ele não parece fisicamente, eu não achei, mas o jeitinho, cara, ele é até desastrado, igual não. Ele tem umas partes do episódio que ele é muito desastrado. Eu falei, gente, é muito esse jeitinho do Namjoon. E assim, o posicionamento dele também, como se ele fosse um líder do grupo, né, dos meninos, é bem o estilo do posicionamento do Nam também. Nesse K-drama, ele interpreta um garoto de 17 anos, e ele trabalha para sustentar a família. O pai sofreu um acidente e ele ficou impossibilitado, ele ficou acamado e não tem como ajudar financeiramente. E a mãe é uma folgada, o irmão é um folgado, e ele praticamente abdica da sua vida para cuidar da família. Só que aí ele se une aos outros meninos e aonde ele tem um pouco aí de perspectiva de que as coisas podem mudar e dar certo, e aí é todo o desenrolar da história. O próximo ator é o So Jin-woon, que interpreta o Kim Won,
que seria o Jin. Ele não parece fisicamente e nem tem tanto os traços, assim, o jeitinho do nosso querido Worldwide Handsome. Porém, ele é tão lindo quanto. Eles realmente escolheram um ator muito bonito para poder interpretar, né? Para ser o Kim Won. E ele é bem parecido com o personagem Kim Sok-jin dos MVs, lá do BU. Isso ele parece bastante. O personagem que o Jin interpreta. Aqui no drama, ele tem 19 anos. É o mais velho deles, assim como o nosso Jin. Ele vive com um pai que é um político, cara, escrotaço. Um cara, assim, que paga de bonzinho, mas é um mau caráter. E nisso tudo, a mãe acaba se divorciando e abandonando ele com o pai, e ele acaba vivendo com o pai. Só que ainda assim, cara, ele tem um caráter, esse menino, um jeito encantador. Só digo isso. O próximo é o Jong Jin-soo, que interpreta o Jong Jae-ha, que seria o nosso Jungkook. Assim, jeitinho do personagem do MV, é o mesmo. Ele não parece fisicamente nem com o jeito particular do JK. Porém, com o personagem lá dos MVs, ele é bem semelhante de jeito, bem parecido, ele interpreta muito bem. Ele tem apenas 14 anos, é o mais novinho do grupo, assim como o JK. E ele foi abandonado pelo pai, né? Ele e a mãe são abandonados pelo pai, onde a mãe acaba casando novamente com um cara, assim, bem agressivo, que tem um filho também que não ajuda em nada a facilitar a vida do Jae-ha. E é uma história, assim, que me estressou bastante e me deu alguns gatilhos também. Porém, é a história do BU. Então, né, não tem lá muito o que se fazer. O próximo é o Han Jin-woo, que interpreta o Jung Ho-soo, que é o solzinho, que seria, né, o J-Hope. E a história dele, cara, acho que é uma das mais tristes pra mim, porque ele é abandonado pela mãe com 7 anos de idade num parque de diversões. No dia do aniversário dele, a mãe deixa ele com uma barra de chocolate. E aqui eu entendo a referência dos sneakers lá no MV de Fake Love, porque eu não entendi aquele monte de sneakers a rodo. Agora eu entendo que a mãe abandonou ele, né, com a sua barrinha, aquela lágrima que cai sozinha. E assim, pra mim, ele tem todo o jeitinho do J-Hope. E eu acho ele bem parecido fisicamente também. Às vezes nas fotos vocês não vão achar aqui, porque não tem muita foto desse dorama. Eu demorei pra achar. Então eu tentei achar as mais próximas, as mais parecidas, né? Então, vocês podem não achar semelhantes, mas lá na série, cara, é muito jeito do J-Hope. Ele ama dança também, assim como o J-Hope. E ficou muito igual. Pra mim, foi um dos personagens mais parecidos. Por isso que eu acho que o ARMY tem que assistir, gente. Quem é ARMY precisa assistir Begins e Youth. Se você não viu ainda, por favor. O próximo é o No Jong-hyun, que faz o Min Se-in, que é o Suga. Ele é o personagem inteiro do Suga. Fisicamente ele não parece o Yoongi, apenas os olhos pequenininhos. Os seus olhinhos, eles lembram muito os olhos do Yoon, mas o jeito marrento, quietinho, mais introvertido é o próprio Min Yoongi. Pra mim, extremamente parecido. Ele arrasou na interpretação, sabe? Todos eles arrasam na interpretação, mas esse menino aí, ó, foi um dos porretas pra mim, e ele é um dos personagens preferidos, né? O que eu tenho mais apego é o Se-in. Ele tem 16 anos, mora apenas com um pai, porque a sua mãe cometeu autoextermínio. E o pai dele é um militar que tá sempre fora, então ele não é um pai presente. Porém, no dorama ele é um pai legal, ok. Me parece que nas notas não, mas no dorama ele é. E vamos falar agora do Jung Woo-jin, que interpreta o V. Ele não parece nem fisicamente, nem de jeito, nem nada com o Kim Tae-yeon. Porém, com o personagem do BU é tudo. É muito parecido. Eu não posso falar que ele foi o melhor ator, mas ele dá um show à parte de interpretação.
é espetacular. Ele arrasou, ele de verdade arrasou, eu gostei muito. Ele tem 16 anos, ele vive com um pai que bebe muito e bate muito nele, então ele apanha muito, ele vive machucado, que é de quebrar e partir meu coração, sabe? Me destrói, de verdade, me destrói. E a mãe e a irmã acabaram indo embora e ele optou em ficar, porque ainda assim ele não queria deixar o pai sozinho, sabe? Mas a mãe acabou indo embora com a irmã por conta, né, de toda a arregaceira e a porcaria que era a vida. E por fim, não menos importante, vamos falar de Kim Yoon-won, que faz o Parque Haru, que é o Parque de Min. Esse, pra mim, foi fiel em tudo ao Baby Mochi, tudo. Eu vejo o Haru, no Haru eu vejo o Jimin lá do início da carreira, aquele pitico, aquele precioso, sabe? Ele é muito fofo, o jeitinho é todo do Jimin, todo, inteiro, sabe? Inteiro, e fisicamente ele é muito parecido também. Eu acho que ele foi escolhido a dedo, esse menino. Foi um achado, realmente, porque ele é o mais parecido. E ele é o outro personagem que eu tenho muito apego, que eu gosto demais, que eu gosto muito, é o Haru. O Haru, ele tem um histórico de saúde mental aí meio abalado devido a um trauma que ele sofreu na infância. Ele tem 16 anos também, só que, tipo assim, a família dele não ajuda em nada. Não ajuda em nada assim, a família tem vergonha, então esconde ele, não ajuda ele a melhorar. Acho que, na minha opinião, piora a situação do garoto, porque eles escondem ele lá nas clínicas psiquiátricas, tipo, inventam mil histórias. Ah, ele foi pro exterior, viajou e tal, faz o menino mentir, e na verdade ele tá doente, só precisando tratar a cabeça dele. E essa é a temática e as mensagens de Baekhyun Youth. Eu não vou dar spoilers, assim, não são spoilers, principalmente para as ARMYs, não tem nada de spoilers. Eu não vou falar muito mais coisas sobre esse dorama, porque eu vou fazer ele todo detalhado quando eu trouxer aí o especial do BU. Eu vou detalhar os episódios junto com as notas, junto com o Webtoon, junto com os MVs, então eu vou montar um negócio bem legal, como eu já falei. O que mais eu posso falar é a mensagem que ele passa. A mensagem dele é incrível, porque fala da saúde mental, fala sobre autoextermínio, fala sobre autoaceitação, sobre a vida assim, de cada menino, quem nasceu com muito dinheiro, quem nasceu na pobreza, quem tem que se virar para poder comer à noite, sabe? Então, assim, é uma história fantástica que eu, Ellen, acho que a dona Hybe poderia muito bem ter deixado menos pontas soltas para as pessoas que não entendem do BU poderem entender, porque é uma preciosidade essa história. Então, dona Netflix, fica a dica, né? Fica a dica aí, para ir lá conversar com a dona Hybe, trazer Baekhyun Youth pra tua plataforma e fazer uma segunda temporada aí pra arrasar o quarteirão. Mas tem que manter todo o elenco, viu? Porque os meninos dão vida. Eles realmente dão vida aos personagens e ficou maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu entendo de estar numa plataforma escondida. Realmente eu entendo, porque as pessoas não iam entender nada e achar ruim e não iam dar o valor necessário que ela tem que ter, que essa série precisa ter. Bom, então, há mais algumas curiosidades. Os episódios, alguns deles possuem os nomes de músicas, né, do BTS, como Liar, Mom, Ampaman, tem o Microcosmos e por aí vai. E um dos momentos que me marcou muito aí no dorama e que me fez me debulhar em lágrimas foi um momento onde eles estão lá na praia, o set, e me lembra muito uma parte lá de Euphoria, o clipe, né, o MV, onde os meninos também estão lá na praia e aí começa a tocar a música e eu começo a me debulhar em lágrimas porque faz muita referência. Gente, é só incrível e surreal, cara. O ARMY, ele realmente se emociona, porque o negócio é incrível. E pra quem curtiu esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal,
ativa o sininho, compartilha com aquela amiga lá que tá a fim de assistir Beguins Youth, mas ainda tá com receio, mas já deixa o alerta. Amiga, amiga, por favor, entenda um pouquinho sobre o BU para poder assistir essa preciosidade. Um beijo e fui! A gente se vê no próximo vídeo. E ó, eu tô me achando com o meu cenário novo, me achando.